Olá, nerds, como vamos? Tudo bem? Meu nome é Professor Vidal e eu trouxe para vocês os gabaritos de Física 1, capítulo 5, gráficos de movimento uniforme. Dá uma olhadinha para vocês verem o que eu trouxe para vocês aí. Olha só. Bem, como eu falei a vocês, a gente está no exercício de número 1, beleza? Repara, o gráfico a seguir indica a posição S em função do tempo T para um automóvel em um trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel... Observa que essa é uma questão de análise que a gente vai ter que fazer de todas as opções. São várias opções e a gente vai ter que analisar todas elas. Eu vou direto, fazendo a análise uma por uma e a gente vai vendo direitinho como é que vai ficar a resposta. Bom, a primeira fala dele é dizer que está em repouso no instante 1 minuto. Primeiro vamos ver uma coisa que já vai acabar nos dando uma resposta direta final, Para estar em repouso, observa só, esse gráfico, ele é um gráfico de S por T. O gráfico de S por T só tem retas, Observa, tem uma reta aqui, que cresce. Veja essa retinha aqui, que está crescendo, observa. Essa retinha que está crescendo, as posições estão aumentando. Isso é uma reta progressiva. Essa outra retinha aqui, está diminuindo a posição, é retrógrado. Consegue perceber pelo gráfico essas relações que a gente está falando? E essa outra aqui, deixa eu colocar um verde aqui, Essa outra aqui, ela é uma reta constante, de uma função constante, Mas uma reta paralela ao eixo dos tempos, observa só. Ele fala que em 1 minuto ele estava em repouso. Observa que no 1 minuto, que é esse ponto aqui, ele não está em repouso, ele está passando pela posição 0. Não é repouso nesse caso, tá bom? A reta ela é inclinada, a velocidade ela é tirada aqui, pela inclinação da reta, Se a gente fizer aquela inclinaçãozinha ali, você consegue ver esse retângulozão que tá aí? Esse retângulo não, perdão, esse triângulozão que tá aí? É porque para eu poder fazer a edição, fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes dá uns vacilos. Mas olha só, tá vendo esse triângulozão aqui, que eu pintei de amarelinho ali, aquele triângulo, tá vendo ele ali? Nesse triângulo eu consigo fazer a inclinação, porque eu consigo ver esse lado aqui, valendo 4, e esse lado aqui valendo 2, olha só. Isso aí vai me dar a velocidade, Então naquele pedaço ali em vermelho, a velocidade ele é igual à tangente da inclinação, que no caso ali daria 4 sobre 2, tá vendo? Então todo aquele pedaço ali em vermelho tem velocidade 2, todo ele, inclusive um instante, 1 minuto. Agora, uma coisa importante de você perceber é que logo depois tem uma reta paralela ao eixo dos tempos e ela não vai ter inclinação. Se a reta não tem inclinação, quando a gente for analisar essa reta aqui em verde, ela não consegue ter nenhuma distância em função do tempo, porque ela está sempre na mesma posição de 4 metros. Consegue ver isso? Ele não sai da posição 4 metros, Repara, ele está aqui, na posição 4 e fica na posição 4 o tempo inteiro na posição 4. Essa é a situação de repouso, Essa é a situação de velocidade nula, veja lá. Agora, a gente tem a parte em azul, que a gente pode tirar a velocidade por esse ângulo alfa aqui, Tá vendo o ângulo alfa? Aí esse lado aqui de novo, 4. Tá vendo lá? Mais uma vez. E esse lado aqui de novo, 2, porque vai do 8 ao 10, tá vendo? E deixa eu só corrigir uma coisa que eu só vi agora, Na verdade, a unidade, tá vendo a unidade aqui, Eu botei metro por segundo, mas não é metro por segundo. Se a gente olhar o gráfico, é quilômetro por minuto, dá uma olhada. Tá vendo o gráfico em quilômetro por minuto? Olha lá. Não é metro por segundo, não. Eu só olhei a unidade agora, eu sou um Zé Bunda. E aqui não tem edição não, hein? É de uma vez só. A gente começa, a gente vai e a gente não para. O que for, foi. Percebeu? Não dá tempo de ficar editando não, senão é muita coisa pra gente fazer. Aí se eu olhar o azulzinho, repara, eu vou ver de novo a velocidade, só que agora como a tangente do alfa. O detalhe é que essa velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, as posições estão diminuindo, Ele diminui
4 quilômetros no intervalo de tempo de 2 minutos. Olha lá. De novo, né? 2 quilômetros por minuto, olha. Então a resposta é que possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 e 8. A resposta é a letra B, tá vendo ali? Show de bola? Beleza? Vamos ver a próxima? Vamos dar uma olhada na próxima? Olha essa agora. Essa é bem interessante, porque essa ela tem uma tabela. Eu não coloquei toda a questão aí, eu não coloquei os gráficos. Estão faltando os gráficos das opções. Mas como ele quer o esboço do gráfico, a gente vai desenhar o esboço e já vai ser a resposta direto, tá bom? O quadro a seguir mostra a idade e a altura de uma árvore. Observa, essa idade, se você olhar ali a tabelinha, ela está sendo dada em anos. Tá vendo ali? E a distância, né, que é a altura no caso, né, é dada em metros. Tá vendo lá? Observa a tabela, procura sempre ler a tabela. Né? Igual a esse outro aqui, ó, que eu acabei esquecendo de olhar, lembra? Eu olhei, mas eu esqueci, né? Que era 1 quilômetro e minuto, tá vendo? Procura sempre olhar essas unidades pra gente poder trabalhar sempre com as unidades corretas, tá bem? Bom, ele quer o esboço do gráfico da altura da árvore em função da sua idade. Olha bem, primeira coisa, observa que aqui, ó, passaram-se 10 anos, aí de 10 para 30, 20 anos, 20 anos, 20 anos, 20 anos. Olha, como nós estamos aqui na varanda da minha casa, você deve estar escutando passar um helicóptero aí, ó, barulhão, né? Mas é assim mesmo. Aqui é tudo ao vivo e num take só. Não tem esse negócio de gravar de novo, não. Ó, 20, 20, 20. Consegue ver que o intervalo de tempo está passando praticamente constante, né? Só ali no início que tem uma passagem de 10 anos, tá vendo? Beleza. Agora, quando você olha o crescimento, olha, ele cresceu 2 aqui. Aí depois ele cresceu 8,9, olha só. Aí depois ele teve um crescimento de... Quanto que dá isso? 8, quanto? 8, qualquer coisinha, né? Vamos fazer a continha bonitinha aqui. É porque eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que até para fazer essas contas malucas eu tô conferindo, porque senão, cara, a gente erra tudo. Aqui vai dar 9,4, ó. Tá vendo? Aí esse outro crescimento aqui é 6, tá vendo? E esse outro crescimento é o 30,5 menos o 26,3. Vai dar 4,2. O que eu queria que você percebesse com os crescimentos é que está havendo um crescimento, primeiro, né, pequeno, depois ele começa a crescer bastante, depois ele começa a diminuir. Né? Isso que é importante de você perceber pelos valores que estão aí nessa tabelinha. Bom, ele quer um gráfico em que você tenha o crescimento de um esboço, né, onde no início tem um crescimento para depois ter uma diminuição. Não é linear. Perceba que não é linear, né? Primeiro ele vai crescer bastante para depois ele começar a diminuir bastante, né? Então, na verdade, o que nós podemos mais ou menos concluir é que existe um crescimento muito grande no início. Tá vendo? Ele meio que cresce bastante no início. Aí o crescimento ele meio que se mantém um pouquinho, né? Como se fosse aqui, ó, 8,9, 9,4, tá vendo? Como se fosse um crescimento quase que igual. Aí logo depois ele começa a diminuir de novo, ó, o crescimento, tá vendo? Ele diminui de 9,4 para 6 e depois para 4,2. As passagens de tempo estão aqui, ó, aquelas passagenzinhas de tempo sempre com o mesmo valor, né? Elas estão aqui assim, ó, tá vendo? Então isso aqui seria a nossa altura e esse aqui o nosso tempo, olha só. Esse aqui é o gráfico da letra A, né? Apesar de não ter os gráficos aqui, esse aqui é o gráfico da letra A, tá bom? Belezão? Se não for o da letra A, mas eu acho que é o da letra A sim, pelo que eu lembro aqui vagamente, é o da letra A sim, tá? Mas se não for o da letra A, você só corrige depois aí, mas eu tenho quase certeza que é o da letra A. Olha essa outra agora aqui. No gráfico a seguir, observa-se a posição de um objeto em função do tempo. Pode-se dizer que a velocidade média do objeto entre os pontos inicial e final em metros por segundo é... Olha, ele não faz menção aí de qual velocidade média ele está falando, né? Mas a gente observa pelo gráfico que essa velocidade média, ela é a velocidade média vetorial do corpo, devido ao seu gráfico ser de posição. Isso a gente também vê, cara, pelas opções. As opções elas não permitem o cálculo da escalar.
tá bom? A gente ainda nem falou da escalar e da vetorial, a gente só falou de uma velocidade média. Então é importante que você já saiba que essa é a nossa velocidade média vetorial. Mas dá uma olhadinha só, olha só. Dá uma olhadinha só, olha só, é ótimo. Se você observar aqui, ó, essa é a nossa posição inicial. Esse aqui é o nosso S0, tá vendo? E essa daqui é a nossa posição final, observa. Se eu olhar agora para o meu gráfico, essas duas posições... Epa. Ah, mentira que você fez. Ah, não, eu troquei aqui, ó. Ah, agora eu achei. Achei que eu fosse ter que fazer tudo de novo. É porque eu sem querer encostei o dedo ali. Ó, aqui, ó, tá a nossa posição 0, ó. Ó a nossa posição 0 aqui. Aqui, ó, tá o nosso eixo horizontal, tá vendo? Consegue ver o eixo de simetria? Consegue ver que ele é 0 ali, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é 0, ó, filho, ó. Esse 0 ele vem por aqui, tá vendo? Esse é o nosso eixo de simetria. Então, a posição inicial dele é 0. Ele começa na posição 0. Aí ele vai lá em cima na posição 1 de forma progressiva. Aí depois ele vai lá embaixo, ó, na posição menos 1 de forma retrógrada. Olha, todo esse movimento aqui é retrógrado, tá vendo? Todo esse, porque as posições vão diminuindo. Tá vendo lá? Todo esse movimento é retrógrado. Agora, esse aqui, ó, ele é progressivo, assim como esse aqui também, ó. Tá vendo? Mas o que eu observo é o seguinte, o S final ele é igual ao S inicial, observa só. Então isso aqui te dá um ΔS nulo, veja. Tá vendo? Quando nós vamos calcular a velocidade média, a gente faz ΔS sobre ΔT, né? Como esse ΔS é nulo, né? Então vai ficar 0 de velocidade, né? A unidade ali é metro por segundo, observa. Eu tinha comentado com você daquela história do escalar, né? O escalar seria o seguinte: como ele andou 1 metro para frente, depois 2 metros para trás, né? Porque ele foi do 1 para o menos 1, e depois 1 metro para frente, ele acabou andando 4 metros no total. Foi isso que ele andou. Ele andou 1 para frente, depois andou 2 metros para trás, depois 1 para frente de novo. Então ele teve uma distância escalar, uma distância percorrida de 4 metros. Então uma velocidade escalar ele tem. O que ele não possui é uma velocidade vetorial. Belezão? Olha essa agora aí. O gráfico posição-tempo abaixo refere-se a uma partícula que se desloca em movimento uniforme. Uma coisa importante da gente lembrar, no movimento uniforme, existe uma equaçãozinha muito tradicional, que é aquela do S igual a S0 mais VT. Olha bem? Lembra dessa função? Quando eu olho para esse gráfico, eu já observo aqui, ó, o nosso S0, veja só. O nosso S0 já é isso aí no gráfico. Isso é uma relação que a gente tira da parte matemática, né? O nosso S0 é o termo independente. O termo independente é onde corta o eixo Y. No caso, o eixo Y ali é o nosso S, né? Então é ali que está marcando a nossa posição inicial. Beleza. Eu posso agora substituir o valor, ou então eu posso tirar pela velocidade aqui, ó. Você lembra que a gente pode tirar a tangente aqui, como a gente tinha feito no outro? Então eu posso fazer assim, ó, por exemplo. Eu posso pegar a equação e substituir, ó. Nessa posição aqui, ó. Nessa posição não, desculpa. Nesse tempo igual a 2, o S é igual a 0, olha só. É onde ele passa na origem, tá vendo? O S vale 0 ali. Consegue perceber isso na opção? Na opção não, me desculpe. No gráfico ali cortando o eixo X. Quando ele corta o eixo X, o Y é 0. Quando ele corta o eixo Y, o X é 0. Então aqui eu posso escrever assim, ó. 0 igual, o meu S0 é 20, a minha velocidade eu não sei, observa. E o tempo para ele chegar ali, ó, foi 2, ó. Eu só joguei os valores no gráfico, eu só substituí os meus pares ordenados no gráfico, foi isso que eu fiz, tá? E aí eu vou achar aqui uma velocidade de menos 10, dá uma olhada, ó. Eu podia ter feito essa velocidade através da tangente que eu te mostrei ali. Se eu fizesse a tangente do θ, eu também acharia a velocidade
Aí a tangente ficaria menos 20, né? Porque ele está diminuindo 20 em 2, olha só. Também daria o nosso menos 10. Então eu tenho que achar a minha função com S0 de 20 e uma velocidade de menos 10, olha lá. 20 menos 10t, ó. E a última aqui, ó. Essa última é a questão em que você vai ter que trabalhar com uma propriedade do gráfico da velocidade, que é a propriedade da área. Quando se faz área, você acha a distância. E a questão, ela pede a velocidade média. O gráfico a seguir representa a velocidade em função de um tempo, né? A velocidade em função do tempo de um objeto em movimento retilíneo. Calcule a velocidade escalar média entre os instantes 0 e 5 horas. Observa que isso não é somente um movimento uniforme, tá bom? Não é somente um movimento uniforme. Tem outros tipos de movimento aí. Mas eu vou precisar trabalhar apenas com a propriedade. A propriedade é a seguinte: a área do gráfico VT, velocidade por tempo, ela é igual à distância. Isso é uma propriedade do gráfico, né? Qualquer gráfico VT vai ter a área igual à distância. Isso é uma coisa importante, hein? É só para o gráfico VT. Você não pode ficar achando que qualquer área vai ser a distância não, hein? É só no gráfico VT. E aí, se eu for fazer as áreas, ó, deixa eu até botar aqui essas coresinhas, ó, vai ter essa área aqui, ó. Veja. Acho que você está escutando meu vizinho gritando aí. Tem um vizinho meu ali embaixo brincando com o irmão dele. Eles estão gritando ali. Não sei se você está ouvindo. Bom, tem essa área aqui em amarelo. Dá uma olhada. Tem essa área aqui em verde. Olha essa área aqui em verde. Deixa eu aumentar aqui para poder pintar por dentro, que aí por dentro é mais rápido. Então tem essa áreazinha em verde aqui no meio, ó. Observa que essa área em verde foi onde a velocidade ficou constante. Ele não está parado aí não, hein? Aí o movimento é uniforme, porque a velocidade sempre ficou com o mesmo valor, tá vendo? Ela não mudou a velocidade aí. Deixa eu até te mostrar uma coisa aqui, ó. Aqui a gente fez análise da velocidade zero, tá vendo? Quando era paralelo. Tá vendo lá, ó? Aqui eu tinha mostrado isso para você, ó. Paralelo ao eixo dos tempos, aí a velocidade ficou zero, tá vendo? Mas esse era o gráfico do S. Essa questão que a gente está fazendo agora é o gráfico do V. Olha aqui, ó. Então, ele não está parado. Ele está em movimento de velocidade constante, que é o chamado movimento uniforme. E esse outro último pedacinho do gráfico aqui, ó, essa última areazinha aqui, ó, que é a área de um trapézio, tá vendo? Ó? Ela é a distância percorrida no último pedaço, né, no último trecho que a gente tem ali. É um move, né, também, só que é um move retardado nesse caso, tá? Observe essas três áreas, então, eu vou ter que fazer a área das três, né? Eu vou ter que calcular o ΔS1, o ΔS2 e o ΔS3. Ele não está pedindo os ΔS não, o que ele pede é a velocidade média, tá bom? Então eu vou precisar calcular os ΔS para depois dividir pelo tempo, tá bom? E observa lá embaixo que as respostas estão em metros por segundo, tá beleza? Bom, então vamos calcular cada uma dessas áreas aí, olha só. Essa área 1 primeiro aqui, ó. Primeiro, a área 1. A área 1, base vezes altura sobre 2, né? Então, 2 vezes 30 sobre 2. Então, essa área 1 vai dar 30 quilômetros. Ó. Aí agora aqui na área 2, ó. A área 2 agora. A área 2 é base vezes altura, tá vendo? A área 2 é a área de retângulo. Só não vacila nessa base. Isso é que você não pode vacilar. Na base. A base vai de 2 a 4. Olha aqui, ó. Então a base vale 2 e a altura vale 30, tá vendo? Então esse daqui vai te dar 60 quilômetros. Olha lá. E esse último agora, que é a área do trapézio, né? Base maior, 30, mais a base menor, 24, vezes a altura sobre 2, né? A altura vai de 4 a 5, que é o 1. Tá vendo a altura aqui, ó?
Engraçado isso, né? Esse trapézio ele tem a altura aqui, ó. A base maior aqui e a base menor aqui, ó. Tá vendo só? Esse trapézio tá de ladinho, né? Sobre 2. Então isso aqui vai ficar 54 sobre 2. 54 sobre 2 é 27. Olha só. Beleza? Show de bola? Então agora eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou somar todos esses ΔS para poder achar a nossa velocidade média, né? Então o ΔS do meu corpo, né, do meu sistema, ele vai ser 30 mais 60 mais 27. Tá vendo lá? Então isso vai ficar 90 mais 27. Vai dar 117 essa distância total, né? E o meu tempo total, se eu olhar no gráfico, ele equivale a 5 horas. Olha aí. Show de bola? Então eu vou calcular minha velocidade média agora. A minha velocidade média ela vai ser 117 divididos por 5. Isso vai estar em quilômetros por hora, tá bom? Isso aqui vai dar aproximadamente 23,4 quilômetros por hora. Só que ele quer a resposta em metros por segundo. Então eu preciso agora pegar esse valor e dividi-lo por 3,6, para poder passar para metros por segundo. Quando eu fizer isso, eu vou achar uma velocidade média de 6,5 metros por segundo. Olha aí. Show de bola? Beleza? Legal? Bom, é isso. Não desista. Continue em casa e foca nos estudos com a gente, tá bom? A gente está aqui para te ajudar. Um abraço.